Estudo publicado na Nature Medicine revelou uma queda de 1,3 anos na expectativa de vida no Brasil em virtude das mortes em excesso por Covid-19. Ou seja, provavelmente, bebês nascidos no Brasil em 2020 terão em média 74,8 anos, em vez dos 76,7 anos de vida anteriormente projetados. Isto significa quase 2 anos de vida a menos. A ideia da expectativa de vida é como se fosse um termômetro para a gente ver como anda o padrão de mortalidade de uma população. Então, o que a gente está perguntando é, essas mudanças que foram observadas na mortalidade em função da pandemia, o que elas causaram nesse padrão de mortalidade e, portanto, nessa medidinha de termômetro que é a esperança de vida. Então, esse 1,3 anos de queda quer dizer o quê? Que essa mortalidade em excesso, devido ao Covid, fez com que o Brasil voltasse a níveis de mortalidade para o Brasil que a gente não observava desde 2014. O estudo utilizou dados sobre o total de mortes relatadas em 2020 e nos primeiros 4 meses de 2021, para medir e comparar o número de mortes entre os estados. Se o Brasil perde, em 2020, 1,3 anos de expectativa de vida ao nascer, o Amazonas perde 3,5, que é o estado que mais perdeu. Então, nós tivemos esse cuidado de fazer por estado exatamente para trazer essa discussão do contexto local, das desigualdades. Não foi igual para todo mundo, continua não sendo igual para todo mundo. Por exemplo, a região norte perde imensamente em 2020 e novamente em 2021. Quando você olha para a região sul, que teve uma chegada um pouco tardia da pandemia em 2020, ela não perde muito em 2020, mas perde muito em 2021, porque é quando as mortes aconteceram. E a região nordeste, a perda em 2021 foi menor comparada com 2020. Então, todas essas diferenças, ainda que sejam só 4 meses em 2021, mas foi o pior período da pandemia, além de trazer à tona as desigualdades, também começa a trazer algumas pecinhas para esse quebra-cabeça de como cada local respondeu, até que ponto essas respostas conseguiram conter um pouco e, portanto, evitar alguma dessas mortes que muitas eram evitáveis. Então, é por isso que a gente faz toda uma análise de desigualdade, mas também de respostas locais que podem ter piorado ou melhorado esse contexto que a gente mensurou. Por que a região norte, especialmente o estado do Amazonas, foi a mais afetada do Brasil? Você tem, na região norte, toda a questão da piora da poluição do ar por causa das queimadas na floresta. Isso interage com o Covid. Você tem a questão do acesso, que é muito mais precário do que outras regiões. Por exemplo, pegue o estado do Amazonas. Aonde tem leito de UTI no Amazonas? Manaus. Só, é um estado enorme. Então, os outros municípios dependem não só do leito em Manaus, mas da ambulância de Manaus, de ir no município, pegar o doente e trazer para Manaus. Quando Manaus já não consegue nem dar o atendimento para quem mora em Manaus, imagine nos outros municípios. Se você olha a região que tem menos acesso à água encanada, é incrível que a gente ainda esteja falando sobre isso, né, em pleno século XXI, é a região norte. É possível amenizar ou reverter essa situação? Dá para fazer alguma coisa e tem que fazer alguma coisa para reagir, mas isso demanda comprometimento com a saúde pública, comprometimento com uma ação social focada nas desigualdades, e aí a gente só vai conseguir isso, por um lado, se vacinando, para o outro, exercendo o maior direito que a gente tem, que é o direito do voto, e fazendo uma escolha que nos ajude a mitigar essa situação toda que a gente está vivendo desde o começo do ano passado.